Oi, oi, eu sou Elaine do Espaço Xiaomi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo aula de hoje vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer essa linda flor enorme, gigante em crochê, que pode ser utilizada como almofada, decorações para sofá, cama e até um produto artesanal para você vender e tornar aí uma renda extra. Com apenas um fio de cada cor, essa linda flor ficou com 31 centímetros, gente. Ela é enorme. Dá para utilizar aí como almofada para decoração de quarto infantis e muito mais. E para você que é iniciante no crochê, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo de como confeccionar essa linda flor. E tenho certeza que você irá se apaixonar nesse mundo mágico que é o crochê. Ah, e é claro, antes de iniciar o nosso vídeo aula, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem um vídeo aula para você de crochê aqui no nosso canal. Então chega de conversa, vem comigo, mão nas linhas. Os materiais vou deixar descrito aqui na tela, mas vamos utilizar um fio chenille 1317, um fio chenille 3182, tesoura, agulha de 4,5, agulha de tapeçaria e marcadores. A agulha de tapeçaria precisa ser com esse fundo aqui maior, porque senão o fio chenille não vai passar, tá? Porque a espessura dele é bem grossa, então precisa ser uma agulha maior. Vamos iniciar pelas pétalas aqui, na cor maravilhosa que é esse rosa. Vou abrir aqui em cima, gente, eu sempre tiro o fio no meio do novelo, porque assim eu não preciso abrir todo o pacote. Bom, então eu abro aqui essa parte e é só tentar encontrar aqui o fio do novelo, porque às vezes é fácil e às vezes é uma batalha. Prontinho, já encontrei a ponta aqui e vamos iniciar com um anel mágico. Mas vou falar um pouquinho desse fio aqui para vocês, tá? Esse fio, a espessura dele, ele é bem grossa. Então, gente, olha só como ela é bem fofinha. Eu ainda não trabalhei com esse fio, mas acredito que nós não vamos ter nenhum trabalho aqui. O tex dele é de 909. A agulha que é recomendada é agulha de 4,5 a 7. Nós vamos utilizar aqui 4,5. E aí vocês vão sentindo o ponto de vocês, tá? Porque se for o ponto muito apertado, pode pegar uma agulha um pouquinho maior. Ok? Bom, vamos iniciar então com o nosso anel mágico. Eu posiciono essa ponta assim, ó, nos meus 4 dedinhos eu coloco assim. O fio maior vai sair do novelo, então temos que deixar assim a posição para o anel mágico. Vou fazer aqui um X, virar a minha mão e passar o fio assim, ok? Agora, nós vamos utilizar a agulha. Esse ganchinho da agulha é onde vai auxiliar você a puxar o fio. Então, eu vou inserir a agulha aqui e veja que eu já viro para puxar o fio para baixo e fazer a laçada e passar dentro dessa argolinha. E aqui, nós fizemos o anel mágico. Esse é o anel mágico. Nós temos que trabalhar 6 pontos baixos desse lado que eu estou mostrando para vocês. Porque quando nós vamos puxar esse fio, o anel mágico vai se fechar. Se vocês trabalharem do outro lado, não vai dar para fechar o anel mágico. Então, nós vamos fazer assim. Passar a agulha dentro do anel, como eu vou mostrar para vocês no vídeo. Então, preste atenção. Posiciono a agulha, passo pelos 2 fios aqui. Faço a laçada no meu fio do novelo. Puxo para frente, preste atenção como eu estou usando o ganchinho ao meu favor para puxar o fio. Fiquei com 2 aqui. Faço a laçada e passo nos 2. Aqui nós fizemos o nosso primeiro ponto. E vou seguindo assim, fazendo o mesmo processo até ficar com 6. Entro dentro do anel mágico, puxo o fio, faço a laçadinha e passo nos 2. Temos 2 pontos baixos aqui. E agora é só seguir fazendo o mesmo processo. Prestar atenção como eu estou fazendo no vídeo. O vídeo não está acelerado, tá bem devagarzinho, que para você que é iniciante, acompanhar passo a passo e conseguir fazer a sua peça. Vou fazer aqui 6 pontos baixos. Esse ponto aqui é o ponto baixo. Bom, agora é só puxar aquele fio que eu falei lá no início para trabalhar em cima dele e fechar o anel mágico. E agora nós vamos contar os pontos. Como eu sei o que é o ponto? O ponto é o Vzinho. Essa parte que eu estou mostrando com a agulha não é ponto. Então, é esses Vzinhos que vão se formando aqui, é o ponto. Entendeu? Então, agora nós vamos para a segunda carreira, que vamos ficar no total de 12 pontos baixos. Então, se a primeira eu tenho 6 e vou fazer aumento por toda a volta, que o aumento é 2 pontos para cada ponto, no total, nós vamos finalizar essa carreira com 12 pontos baixos. Então, agora, eu vou marcar, tá? Então, vou precisar aqui do meu marcador.
vou inserir a minha agulha no meu primeiro ponto aqui. Então, não é nessa parte, é no ponto do Vzinho. Então, eu tenho que passar o ponto por essas duas alcinhas. Então, eu passo a minha agulha pelo Vzinho que se forma. Faço a laçada, puxo para frente, fico com 2, faço a laçada, passo nos 2. E agora sim, já tenho o meu primeiro ponto da próxima carreira, utilizo o marcador e marco aqui o meu primeiro ponto. A partir daqui, já estamos na segunda carreira. Bom, é aumento por toda a volta. Então, eu tenho que ver aonde está saindo o meu fio. Meu fio está saindo desse ponto. Então, eu vou inserir a minha agulha no mesmo ponto, porque nós vamos fazer aqui, por toda a carreira, 2 pontos baixos para cada ponto de base. E no total, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Esse fio, ele não tem dificuldade nenhuma para se enxergar. Ele é peludinho, ele é macio, só que ele é bem mais fácil de se enxergar do que o fio pelúcia, tá? Então, aqui é só continuar o mesmo processo por toda a volta, aumento por toda a volta, até chegar no nosso marcador. Gente, eu sempre falo para vocês em todos os meus vídeos, assista o vídeo até o final, porque assim vocês não vão ter dúvidas, tá? E aí sim, depois vocês separem todos os materiais e começam a tecer a peça. Assim se torna muito mais fácil. Bom, cheguei aqui no meu marcador, finalizando essa carreira, e nós vamos contar e verificar se tem os 12 pontos baixos, tá? Então, é só contar os Vzinhos. Vou contar novamente essa carreira com vocês, ó. Então, é só contar cada Vzinho que vai se formando aqui. Finalizou com 12 no total até o marcador? Fechou. Então, essa carreira tá certa e aí sim nós podemos continuar a tecer. Bom, agora nós vamos para a terceira carreira. Tiro o meu marcador, puxo um pouco o meu fio. E agora, a terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. O que significa que agora nós vamos fazer um ponto baixo, que é um ponto sozinho, e no próximo aumento, que é 2 pontos juntos. Fiz o meu primeiro ponto, já faço a marcação aqui, então já estou na terceira carreira. Vou para o próximo e faço um aumento, porque eu já fiz o meu primeiro ponto sozinho. No próximo ponto, já insiro a minha agulha e faço 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, eu já fiz um ponto e um aumento. Agora, eu vou para o próximo ponto e faço um ponto sozinho. Vou para o próximo ponto e coloco 2 pontos juntos. Então, sempre que for um PB e um aumento, será um ponto baixo sozinho e o aumento é 2 pontos juntos. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Cheguei aqui no meu marcador e perceba-se que a gente está sempre finalizando com um aumento. Então, se você chegou lá no marcador e fechou com um ponto só, verifique a contagem, que pode ser que você tenha pulado o ponto. Bom, vamos contar para cada carreira, gente, tem que contar para não ficar errado. Verifica se tem os 18 pontos e se tiver 18 pontos, podemos continuar na próxima carreira. Então, vamos para a próxima carreira, a carreira de número 4. Vou tirar o meu marcador. E agora, a carreira de número 4 será: vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou inserir a minha agulha aqui no próximo ponto, faço um ponto sozinho e já coloco o marcador. Então, já estamos aqui na quarta carreira. Então, fala-se 2 pontos baixos. Então, é 2 pontos sozinho. Vou para o próximo e faço um ponto baixo. E o próximo é o aumento. Então, aqui nós vamos colocar 2 pontos dentro do mesmo ponto. E vamos continuar fazendo o mesmo processo. 2 pontos sozinhos, um para o próximo, mais um sozinho. E no próximo, um aumento. Vamos continuar assim até o nosso marcador. E no final, nós temos que ter 24 pontos baixos.
Vamos para a próxima carreira, a carreira de número 5. Já tirei meu marcador. Carreira de número 5 é 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Fiz o meu primeiro ponto e já coloco o marcador. Estamos na quinta carreira. Fiz o meu primeiro ponto sozinho, mais um ponto sozinho. Vou para o próximo e mais um ponto sozinho. Então, temos 3 pontos baixos e o próximo é o aumento. Então, o próximo ponto, vamos colocar 2 pontos dentro do mesmo ponto. E no final dessa carreira, nós vamos ter 30 pontos baixos. Então, vou fazer um ponto sozinho, um ponto sozinho, um ponto sozinho. E no próximo, o aumento, que é 2 pontos dentro do mesmo ponto, até o final. Vou fazer aqui, já volto com vocês. Finalizei a quinta carreira com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira de número 6. A carreira de número 6 será... Agora, vamos fazer carreiras retas. Então, será carreira 6, 7, 8 e 9. 4 carreirinhas retas. Não terá aumento. Vou fazer o meu primeiro ponto aqui, utilizar o marcador. Então, nós já estamos na carreira de número 6. A partir de agora, nós vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos. Então, para cada ponto de base, eu vou colocar um ponto baixo sozinho. Serão 4 carreirinhas retas, continuando com os mesmos 30 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui 4 carreirinhas retas, continuando aqui com os mesmos 30 pontos baixos. Agora eu vou ensinar vocês a contar as carreiras. Para contar as carreiras, são essas voltinhas aqui, ó. Então, cada voltinha dessa é uma carreira concluída. Então, aqui, nós estamos na carreira de número 9, vamos para a carreira de número 10. Para a carreira de número 10, nós vamos começar as diminuições. Então, agora, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Faço o meu primeiro ponto, utilizo o marcador e agora vou fazer os 2 próximos. Fiz o meu primeiro, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer as diminuições pegando na alça da frente. Olha só como eu insiro a minha agulha. Puxo somente a alça da frente. Então, no Vzinho, temos 2 alças, a da frente e a de trás. Puxo os 2 próximos pontos, alça da frente, faço a laçada e passo nos 2. Aqui, vocês precisam tomar cuidado para não entrar no mesmo ponto. Se entrar no mesmo ponto, não terá feito a diminuição. Então, vou para o próximo ponto, não entro no ponto que eu fiz a diminuição, vou para o próximo e faço 3 pontos baixos seguidos. E no próximo, eu vou fazer a diminuição. Então, eu laço o primeiro ponto aqui, a alça da frente, e o segundo ponto na alça da frente. Faço a laçada, passo nos 2, faço a laçada, passo nos 2 e ele vira 1. Prestar atenção para não entrar na diminuição, tá? Abre bem o ponto para vocês visualizarem onde está a diminuição. E assim, é só seguir fazendo 3 pontos baixos sozinho e uma diminuição. No final dessa carreira, nós vamos ter o total de 24 pontos baixos. Vamos para mais carreiras retas. Aqui vou fazer carreira de número 11 e 12. Serão 2 carreiras retas de pontos baixos por toda a volta. Faço o meu primeiro ponto e vou seguindo ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os mesmos 24 pontos baixos. Finalizei as carreiras retas, vamos para a carreira de número 13. Será 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz o meu primeiro ponto, já utilizo o marcador. Então, já tenho o meu primeiro ponto sozinho e vou para o próximo e faço mais um ponto baixo sozinho. E assim, vou seguindo fazendo as diminuições.
alça da frente e faz a laçada passo nos dois. Tomando cuidado para não entrar nas diminuições, vou para o próximo, faço 2 pontos baixos, depois só pegar alça da frente, faço a laçada, passo nos dois e tiro as outras 2 laçadas. E assim vou continuando até chegar no marcador. No final dessa carreira vamos ter no total de 18 pontos baixos. Carreira de número 14, vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Vamos continuar com 18 pontos baixos. Finalizamos aqui a primeira pétala, tá, gente? Então, agora, nós vamos seguir esse mesmo processo, nós vamos precisar de 6 pétalas iguais a essas, assim. Fiz aqui as minhas 6 pétalas, porém, a última não corta o fio do novelo, tá? Então, deixa a última no fio do novelo. E agora, eu vou ensinar vocês a arrematar e esconder os fiozinhos. Então, olha só. Vai ficar o acabamento assim, porque depois nós vamos utilizar o fio do novelo para a união delas. Então, precisa fazer o arremate aqui do fiozinho. Eu deixei uma pétala aqui, como eu disse, no fio do novelo, porque nós vamos precisar utilizar aqui para a união delas. E deixei uma aqui para fazer o arremate junto com vocês. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, como eu disse, precisa ser uma agulha maior. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos passar aqui o fio pulando um ponto de base. Vou mostrar aqui, vou fazer junto com vocês. Então, para deixar esse ponto retinho, nós vamos utilizar aqui a agulha e vamos fazer desse mesmo processo. Vamos pular um ponto de base. Então, o meu fio, ele tá saindo aqui desse ponto. Vou pular um ponto. No próximo, eu vou entrar com a minha agulha. E depois eu vou voltar nos 2 pontos lá, o primeiro e o que eu pulei. Então, assim eu passo o meu fio puxando para trás, volto lá no meu primeiro ponto, pegando somente a alça de trás, e volto pegando aquele que nós pulamos também na alça de trás. E assim eu puxo o meu fio, e se o fio tiver para frente, é só passar pela alça aqui do nosso ponto, jogando para trás. Depois, nós vamos inserir a agulha dentro da nossa pétala, escondendo o fio. Bom, agora nós vamos fazer a união de todas elas. Como que nós vamos fazer essa união? Vou pegar a minha agulha de crochê e aquela pétala que nós deixamos aqui com o fio do novelo. Feito isso, agora nós vamos fazer 9 pontos baixos em FLO, que FLO significa pegando somente a alça da frente. Então, eu fiz o meu primeiro, é só andar 9 pontos. Se você quiser utilizar o marcador, faça isso para não se perder. Vou andar aqui 9 pontos, pegando somente na alça da frente. Feitos os 9 pontos, eu já vou inserir a minha agulha na próxima pétala.
Prontinho, finalizei aqui 9 pontos baixos, trabalhando somente na alça da frente. No total de cada pétala, nós temos 18, então eu trabalhei 9, sobrou 9. Agora, eu vou trabalhar 9 pontos em FLO, somente na alça da frente da próxima pétala. Então, eu faço a união delas aqui, já pego o meu fio do novelo, passo a laçada e já começo com o ponto baixo. E faço o mesmo processo para cada ponto de base, vou trabalhando 9 pontos baixos, pegando somente a alça da frente. Então agora é só seguir o mesmo processo, fazendo a união de todas as pétalas. Chegando no final, eu volto para mostrar para vocês como eu finalizo. Fiz aqui a união das 6 pétalas do mesmo jeito. Então agora, para finalizar, nós vamos unir aqui com um ponto baixíssimo. Então lembrando que eu fiz 9 pontos baixos em FLO. Então é só contar 9 pontos baixos aqui e no outro ponto eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, que é só fazer a laçada e puxar direto. Bom, agora nós vamos trocar a cor utilizando o fio na cor amarela para fazer o centro da nossa florzinha. Então, o meio será na cor amarela. Bom, nós fizemos pelas 6 pétalas 9 pontos baixos. Então, no total, nós temos que ter 54 pontos baixos, tá? Porque 9 vezes 6 dá o total de 54. Então, para fazer a troca de cor, eu vou inserir a minha agulha, faço a laçada ainda na cor rosa, puxo para frente. E quando for fazer a próxima laçada, eu já pego no fio amarelo. Então, veja que eu ainda estou trabalhando com a rosa. E agora sim eu faço a laçada na cor amarela para fazer a troca de fio. E agora nós vamos trabalhar em BLO. Então eu vou fazer o nozinho aqui para unir esses dois fios e não se soltar. E agora nós vamos fazer carreiras de diminuições. Vou fazer aqui 7 pontos baixos e uma diminuição. Todos os pontos em BLO, que é trabalhando somente na alça de trás. Então vou fazer o meu primeiro ponto e vou marcar. São 7 pontos sozinhos e depois nós vamos pegar 2 alças da frente, fazer virar um ponto só. Então, 7 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos ficar no total de 48 pontos baixos. E vamos fazer esse mesmo processo até o marcador. Essa carreira eu esqueci de colocar o marcador, mas é bem aqui no início do nosso primeiro ponto amarelo, tá? Então, é só continuar trabalhando, 7 pontos baixos e uma diminuição, e vamos continuar aqui com um total de 48 pontos baixos.
Finalizei aqui a carreira, agora não esquecer de colocar o marcador, porque senão vocês vão se perder. Bom, então agora utilizando o marcador, para a próxima carreira nós vamos continuar com diminuições. Eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, e no total dessa carreira vamos ficar com 42 pontos baixos. Então vou fazer o meu primeiro ponto e já vou marcar. E assim vou andar por 6 pontos sozinhos e depois uma diminuição. Finalizei aqui minha carreira, então a próxima carreira vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar no total de 36 pontos baixos. Próxima carreira, vamos fazer pontos baixos por toda a volta e vamos continuar com os mesmos 36 pontos baixos. Próxima carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar no total de 30 pontos baixos. Próxima carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos ficar no total de 24 pontos baixos. Próxima carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição, e vamos ficar no total de 18 pontos baixos.
E já está quase finalizada essa primeira parte aqui. E agora nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, e vamos ficar no total de 12 pontos baixos. E agora, nós ficamos no total de 12 pontos baixos e vamos fazer aqui 6 diminuições seguidas. E no total, nós vamos finalizar aqui com 6 pontos baixos e depois nós vamos finalizar fechando ela com um anel mágico. Então, é só fazer 6 diminuições seguidas. Vamos cortar esse fio, deixar um pouquinho longo para finalizar aqui. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Para fazer o anel mágico invertido, é só vocês passar a agulha do jeito que eu estou mostrando no vídeo, pegando somente a alça da frente. Então, nós vamos fazer nesses 6 últimos pontos que restaram aqui, passando a agulha de tapeçaria nessa alcinha da frente. Feito aqui, esses 6 pontos, é só você puxar bem o fio e agora nós vamos escondê-lo, colocando a agulha no centro aqui do anel mágico e puxando para trás. Prontinho, e olha só como já está ficando linda a nossa flor. Finalizamos aqui a primeira parte, agora vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Mas antes disso, nós vamos encher cada pétala aqui para não dificultar depois, porque quando vai fechando, vai ficando mais difícil. Então, é só pegar o enchimento e encher todas elas. Feito isso, nós vamos pegar aqui o nosso fio rosa, fazer um lacinho, né, um nozinho, e inserir a nossa agulha na primeira pétala aqui, e vamos fazer o mesmo processo. Porém, nessas emendas, nós vamos fazer as diminuições. Por quê? Nós vamos trabalhar somente 9 pontos, tá? Então, mesmo processo, 9 pontos em FLO, que é pegando somente na alça da frente, e chegando aqui no meio, nós vamos fazer uma diminuição para não deixar muito aberta a nossa florzinha. Então, vou inserir a minha agulha, fazer um ponto baixíssimo, só para fixar aqui o fio. E agora é só trabalhar 9 pontos baixos em FLO, que é somente a alça da frente, até chegar no meio. Entre uma pétala e outra, nós vamos fazer uma diminuição. E assim, seguir 9 pontos baixos em FLO para cada pétala.
Finalizei aqui e olha só, gente, não sobrou quase nada do fio cor rosa, mas dá exatamente para fazer com um novelo. É só vocês não deixarem aqui muitos fios na hora de fazer o arremate de cada pétala, tá? Bom, agora nós vamos fazer a união aqui com um ponto baixíssimo para fechar e o mesmo processo que nós fizemos do outro lado, nós vamos fazer desse lado. Nós vamos trocar o fio aqui para a cor amarela, então eu entro com o meu fio, faço aqui um ponto ainda com a cor rosa e depois para fazer a laçada e passar nos dois, já troco a cor com a cor amarela. Aqui nós vamos trabalhar pontos baixos por toda a volta em BLO. E como nós fizemos 9 pontos baixos e temos 6 pétalas, temos que ficar no total de 54 pontos baixos. Então, é só fazer o mesmo processo, que é pontos baixos, pegando somente a alça de trás, fazer o nozinho aqui, pode deixar esse fio aqui dentro e utilizar como um enchimento, e no total dessa carreira aqui no final, vamos ficar com 54 pontos baixos. Próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar no total de 48 pontos baixos. Então, aqui é o mesmo processo, primeiro ponto, marca, pegando as duas alcinhas agora, ponto normal, só fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, e no total dessa carreira vamos ficar com 48 pontos baixos. Próxima carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição, e vamos ficar no total de 42 pontos baixos. Próxima carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição, e vamos ficar no total de 36 pontos baixos. Próxima carreira, pontos baixos por toda a volta. Então, aqui é só ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com os mesmos 36 pontos baixos. Próxima carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar no total de 30 pontos baixos. Agora, preste atenção, se for necessário encher mais as pétalas, vocês precisam encher agora, porque senão vai ficar difícil depois. Então, é só verificar se precisa encher e colocar o enchimento. Continuando, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar no total de 24 pontos baixos.
E vamos colocar enchimento no meio da nossa flor. Próxima carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição, e vamos ficar no total de 18 pontos baixos. Se necessário, colocar mais enchimento aqui no meio, tá? Próxima carreira, 1 ponto baixo e uma diminuição, vamos ficar no total de 12 pontos baixos. E agora, chegando na reta final aqui da nossa florzinha, é só vocês ir ajeitando e, se necessário, colocar mais enchimento aqui, distribuir direitinho para não faltar em nenhuma parte. Então, aqui a próxima carreira, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas e no final dessa carreira, vamos ficar no total de 6 pontos baixos. Prontinho, agora é só ir ajeitando. Vamos cortar o nosso fio, deixar um pouquinho longo para fazer o arremate. Então, aqui, com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o anel mágico invertido. E para isso, nós vamos inserir a agulha e pegar somente na alça da frente, como estou mostrando no vídeo para vocês. E assim fazer pelos 6 pontos que restaram aqui. Depois de feito isso, vamos puxar o nosso fio, deixar bem apertado, inserir a nossa agulha no meio do anel mágico e jogar bem lá no fundo. E aí sim, só cortar esse fio. E ficou pronta a nossa linda flor. Olha só que graça que ficou essa peça, que você pode estar utilizando aí, uma peça de decoração para presentear alguém querido. E sobrou só esse restinho aqui do fio rosa e do amarelo, até que sobrou bastante. Eu amei confeccionar essa peça, ficou bem macia e uma peça bem confortável também para crianças. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aula. Aproveita, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem um vídeo aula para vocês aqui no nosso canal.